Oi, pessoal! Estamos começando mais um Alê Simões Cast, o épico mundo jurídico analisado pelos operadores de alta performance. E hoje estou aqui com a ilustre doutora Letícia Ferrarini, uma amiga já de longa data, uma advogada de alta performance e que tem um currículo, nossa, que eu preciso aqui trazer a sua trajetória, né? Gaúcha, mãe de 2 lindos meninos, natural de Marcelino Ramos, uma bela cidade do nosso interior do estado. Fez direito aqui na PUC em Porto Alegre. Mais pra frente veio passar na prova da OAB, começou a advogar, fez curso de especialização na PUC em Direito de Família e Sucessões e logo em seguida o mestrado. Após o mestrado começou já a carreira de docente, trazendo aí grandes aulas na área do Direito de Família e Sucessões. Mas para o fim da carreira ele trouxe já a questão do doutorado, né? Fazendo doutorado também na PUC em Direito. Hoje, a doutora está trabalhando aí bastante na questão de família e sucessões, além de ser professora da graduação do curso de Direito do IPA, na cadeira de famílias e sucessões, e atualmente está também implementando um trabalho muito forte na questão de planejamento patrimonial e sucessório. Não posso deixar de esquecer de falar da obra dela, além de várias obras jurídicas acadêmicas já publicadas, o seu livro Famílias Simultâneas e seus Efeitos Jurídicos, uma bela obra jurídica pela editora Livraria do Advogado. Doutora Letícia Ferrarini, muito obrigado por ter aceito o convite. Me sinto lisonjeado, honrado por ter a tua presença aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Alexandre, boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse teu programa, né? Nessa tua ideia aí, sempre, o Alexandre sempre com as ideias geniais e nos proporcionando essas possibilidades de troca, de crescimento, de compartilhamento. Eu quero dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui e estar aqui frente a frente com um amigo que já nos conhecemos aí, fomos pensar, né, desde 2012, Alexandre. É verdade. E aí eu penso, nossa, 2012, já se passaram mais de 10 anos, né? 10 anos. E nós estamos aqui firmes e fortes, então eu quero realmente te agradecer e dizer que é uma grande satisfação estar aqui participando dessa tua iniciativa inspiradora. Muito obrigado, Letícia. Eu que fico realmente lisonjeado aí em ter a tua presença. Letícia, conta pro pessoal como é que surgiu assim a tua ideia da faculdade de Direito? Foi uma vontade sempre de criança? Ou isso veio mais à frente? Teu pai ou tua mãe chegaram a te inspirar? Como é que surgiu a tua vontade pelo direito? Nossa, pensar nessa pergunta, né, e trazer essa resposta faz a gente refletir, pensar um pouquinho assim lá na infância e na vida do interior, né? Por incrível que pareça, Alexandre, eu não tenho pessoas ligadas à minha família, ligadas ao direito, né? A minha mãe é uma educadora, professora, sempre foi diretora de escola estadual, o meu pai servidor público, e o direito foi uma oportunidade, assim, que surgiu na minha vida. Minha mãe, como educadora, sempre teve uma preocupação muito grande, mesmo com bastante dificuldade financeira. Sim. Professora pública, né? Salário de professora estadual, mas sempre incentivando e investindo muito na educação. Minha, como filha caçula, e das minhas 2 irmãs mais velhas. E sempre houve essa vontade de vir morar em Porto Alegre para estudar. A gente cresceu com essa ideia. E então eu fiz o meu ensino médio, né? Que na época nós chamávamos de 2º grau, em Erechim. Sim. Que é uma cidade que fica ali a 50 quilômetros de Marcelino Ramos, que realmente Marcelino Ramos é uma cidade muito pequena e que, portanto, não tem sequer escolas de qualidade. Sim. E aí eu fiz o ensino médio em Erechim, numa escola já de uma qualidade melhor, mas já mirando a vinda para Porto Alegre, e aí a essa altura eu já estava decidida que eu queria fazer direito, pensando que eu desejava fazer um concurso público. Né? Eu tive uma oportunidade no ensino médio de um júri que se fez na escolha das profissões, enfim, e eu fui advogada de defesa, né? E teve uma repercussão incrível na cidade, e isso fez eu ter certeza. Então, isso no 2º ano do ensino médio, eu tive certeza absoluta que eu queria ir para o lado do direito. E foi o que aconteceu. Vim para Porto Alegre, fiz vestibular na PUC em 2002 e até hoje estou aqui. Ah, que legal, que legal. São momentos da nossa vida que acontecem fatos que
giram a chave na gente, despertam esse interesse e essa vontade. Essa questão do júri no ensino médio, da escolha da profissão, isso é muito importante a gente pontuar aqui para os nossos ouvintes que já nos nossos bancos primários, na escola, a gente já vem buscando uma profissão, uma escolha e se encantar com alguma coisa. Mas Letícia, me conta como é que foi essa vinda para Porto Alegre, que idade que tu tinha, como é que foi sair do interior e vir para a capital, tu veio sozinha, veio com as tuas irmãs, teu pai e tua mãe vieram juntos, como é que foi essa jornada inicial aí? Conta pra gente. Eu acho que a vida e as vivências da gente que vem do interior realmente nos permitem amadurecer um pouco antes, né? Sim. E vindo de uma cidade pequena, na verdade, antes mesmo da vinda para Porto Alegre, eu acho que eu já tive uma virada de chave, porque com 14 anos eu fui estudar em Erechim para fazer o segundo grau e sair de casa. Ah, já E estava eu fui morar acostumada. com amigas com 14 anos, né? Ia para Legal. casa todos os finais de semana, mas eu já tive isso de aprender a cuidar da casa, fazer supermercado, saber o preço das coisas, né? Hum, Ter essa autonomia, que eu acho que é algo muito importante que a gente sim. exercite, né, desde muito cedo. Então, quando eu vim para Porto Alegre com 16 anos, né, quase 17, eu já vim muito tranquila com relação a isso. O meu pai sempre teve um vínculo com Porto Alegre, porque ele trabalhava na Assembleia Legislativa. Então, nós vínhamos muito para cá, então eu tive esse apoio do pai aqui, no Uhum. sentido de encontrou um apartamento para eu morar lá na Duque de Caxias, o pessoal do interior, né? Vai para os arredores do centro. E aí, Sim. então, eu morava num apartamentinho na Duque de Caxias, mas no mesmo prédio eu tinha duas grandes amigas, também conterrâneas minhas, que moravam. Ah, que Então, era legal. muito tranquilo porque a gente tinha essa ajuda, digamos assim. Mas eu vim sozinha, né? Um E foi desafio. uma experiência incrível, né? Sem dúvida nenhuma transformadora. E é interessante, Alexandre, porque eu vim estudar na PUC, né? Uma faculdade que, de certa forma, tem uma certa seleção, né? Digamos Sim, assim, sim, em sim, termos sim. de ensino, né? E do próprio histórico das pessoas que dos meus colegas, digamos assim. Eu Sim. estudei de manhã, e aí também tem um perfil de alunos que não trabalham, né? Uhum. Porque tem a oportunidade de estudar de manhã. E aí eu tive alguns desafios, assim, em conviver com pessoas, talvez, de um nível cultural, né? De experiências já muito diferentes das minhas. Mas eu nunca tive problema com isso. Eu sempre tive orgulho de ser do interior, do meu sotaque, do leite quente. Eu nunca mudei, né? A minha Sim, essência. E acho que isso foi importante é para eu importante. construir e trilhar o meu caminho. Não, perfeito, perfeito, muito bom mesmo. Letícia, e no início da faculdade, uma coisa que eu sempre gosto de perguntar para os nossos convidados, tu já era no ensino médio uma aluna, digamos assim, acima da média, e quando tu veio para o direito, tu construiu a tua trajetória do teu desenvolvimento técnico já nas primeiras cadeiras, tendo sempre notas máximas, ou isso foi uma trajetória que tu foi desenvolvendo e ao longo da faculdade tu conseguiu tendo melhores notas. Como é que foi a tua trajetória na faculdade? Eu sempre fui muito esforçada. Quando eu mudei de escola e saí de Marcelino Ramos, de uma escola estadual, um ensino de certa forma um pouco precário, e fui Sim. fazer o ensino médio numa escola de exigência bem maior, eu tive que me esforçar muito, porque eu nunca fui gênia. Eu sempre fui esforçada, então eu fazia aula particular, reforço para tentar acompanhar, né? Quando eu Hum, cheguei em Porto Alegre, na PUC, eu também senti um pouco de dificuldade, mas eu estudava muito, Alexandre. Então, hum, assim, eu sempre precisei estudar muito, porque eu não queria ficar para trás. sim. E eu tinha a minha forma, né, de criar os meus mecanismos para me colocar minimamente em situação de igualdade com aqueles meus colegas que tinham uma bagagem, talvez muito maior do que a minha. Então eu posso te Hum, dizer assim que o início para mim foi de muito esforço, né, da própria questão de leitura, de interpretação, de escrita, né? Eu sempre tirei notas muito boas, mas eu nunca fui aquela aluna que tirou notas maravilhosas e não estudou para a prova. Eu sim. sempre estudei e estudei muito. Ah, legal, legal, legal. E durante a faculdade, mais próximo do fim, tem dois pontos que eu quero que tu passe aqui para os nossos ouvintes. A questão da advocacia e da docência. Eu, por exemplo, cheguei no final da faculdade, eu já observava alguns professores na graduação e dizia assim, ah,
esse professor me inspira, esse professor, um dia eu vou querer ser professor igual aquele ali. Essas situações que esse professor traz vão servir para me forjar um professor de alta performance que eu vou estudar e vou chegar lá. Já no final da faculdade eu tinha esse sentimento. E no meio da faculdade foi onde veio a girada de chave para que eu dissesse assim, não, eu vou advogar. Né? E ali eu comecei a fazer os estágios em escritórios, e o estágio que para mim foi o melhor de todos até hoje, para quem quer advogar, é a Defensoria Pública, na época de graduação, sem dúvida é o melhor estágio, é o que mais próximo chega assim de um escritório pela diversidade de matérias que a Defensoria traz. Inclusive, nós vamos ter os defensores agora no próximo mês aí para vir contar a trajetória deles também. E eu queria saber de ti, a tua questão da advocacia, a virada de chave para não vou para advogar, foi aquele júri que tu fez lá em Erechim ou não? Foi durante a faculdade que tu teve essa certeza? E a questão da docência? Qual o momento que tu diz assim, eu vou ser professora? Eu acho que os professores têm um papel incrível na nossa trajetória, né? Sim, Porque sem eles dúvida. nos inspiram. E no início da faculdade, eu me apaixonei pelo direito penal, né? Fui aluna de figuras incríveis como o Andrei Schmidt, o Salo Carvalho, o Fábio Dávila. Então, eu Sim. tive professores de direito penal que fizeram eu me apaixonar de uma forma que eu comprava todos os livros, o Bosque também, todos os livros de direito penal, e eu achei que eu fosse fazer concurso público e eu ia querer ser promotora para atuar no crime, né? Puxa, Mas aí a questão dos estágios que eu fiz desde o primeiro semestre, né? Quando ainda trabalhei na corregedoria do Ministério Público, porque no primeiro semestre só consegue fazer trabalho burocrático. sim, Tu ainda não tem conhecimento para entrar num estágio, é né, verdade. que permita essa parte da escrita e do acesso ao processo. Então eu fui tendo essas oportunidades e o meu chefe na corregedoria do Ministério Público era o subcorregedor na época do MP, que é o Dr. Miguel Bandeira Pereira. Hum, E ele é professor, na época ele lecionava com direito de família. E ali eu já ah, tive um contato com esse lado acadêmico, digamos assim. O Dr. Miguel era muito exigente, me passava algumas pesquisas e algumas leituras. Então eu já tinha um olhar para o direito de família, né? Mas ainda não tinha tido na faculdade, Alexandre. E eu seguia com a ideia do concurso público, talvez até pela busca da estabilidade, não é? Da questão de eu não sim, ter pessoas da família nessa área. Então eu não pensava em advogar. Mas eu acredito que a vida é feita de oportunidades. sim, E eu me agarro nas oportunidades, né? sim, sim. E depois, no meio do curso de direito, eu fiz um estágio no Tribunal Regional Federal, na área de direito previdenciário. E Tá. lá eu tinha contato com uma assessora de um desembargador que me ensinou muito, né? Que me ensinou muito na escrita, na exigência de escrever bem, ela me adotou assim como uma pupila, né? E no final do curso, faltava um ano para eu me formar, então em Sim. 2006, ela disse: Eu vou te indicar para trabalhar com meu esposo. Tu vai Hum, trabalhar com o Clóvis na área de direito de família. E eu sabia que ela era casada com um conhecido advogado aqui de Porto Alegre, mas como sim. eu não sou daqui, também não conhecia muita coisa. E eu fui. E o Ah, Dr. Clóvis foi para mim um pai, um mentor, né? E eu sim. entrei lá nesse escritório de alta performance, né? Especialista ele em direito de família. E lá fiquei, Alexandre. Então eu me formei, Ah, né? Comecei a atuar num escritório de direito de família em 2006, quando na faculdade eu ainda não tinha tido, né? Eu fui ter no entendi. próximo semestre. Mas aprendi muito direito de família. Eu me enxergo advogando hoje com muitas características do Dr. Clóvis, Ah, isso é né? Então importante. eu tive essa escola e essa oportunidade. Se tu me perguntares, Letícia, por que tu escolheste o direito de família? O direito de família me escolheu e eu fiz por Ah, merecer, que né? legal, que E legal, hoje eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa, que né? E a gente vai ter legal. oportunidade de falar. E a questão da Sim. docência, Alexandre, a minha mãe é professora. Tá. E ela é de uma família de 14 irmãos, 7 mulheres. Todas são professoras. Bah. Porque na época da minha mãe, no interior, mulher só podia fazer pedagogia. E a única profissão Hum, aceitável seria a, a questão da pedagogia, da educação, né? sim, Depois sim. ela teve uma irmã mais nova que fez direito e é delegada hoje, aposentada.
Mas a minha mãe teve essa característica, né? E eu sempre via minha mãe como uma educadora muito inspiradora. Eu dizia que eu ia vir para Porto Alegre estudar, que eu seria alguma coisa do direito, mas eu pensava que eu ia fazer letras na URGS porque eu queria ser professora. Ah, Eu legal. sempre disse que queria ser professora. E Sim. sim, quando eu tinha meus professores aqui na PUC, né? Muitos inspiradores. Falei apenas no início do direito penal, mas depois tive a oportunidade de ter outros professores e professoras brilhantes. Eu tinha certeza que eu queria ser igual a eles. Ah, legal, legal. Essa trajetória da família e tendo os nossos pais ligados a essa questão sempre é uma inspiração. Isso aí é evidente. E muito legal, pô, uma família com, né, além da tua mãe, mais 6 tias professoras. Então tu já enxergava a docência também como como um trabalho e te inspirava aquilo ali. Muito bom, muito bom. Doutora, questão, né? Finalizou a faculdade, ali começou o mestrado, que depois a gente vai chegar na pergunta do mestrado. A questão da prova da OAB, que a gente sabe que é um grande desafio, que 25% aproximadamente são os alunos que aprovam, né? Já é uma prova aí que há mais de década tem as suas dificuldades. Eu lecionei por muito tempo aí auxiliando, a doutora também lecionou por muitos concursos, por muitos cursos preparatórios também auxiliando. Mas uma pergunta, antes, obviamente, a gente começar a carreira acadêmica, a gente teve que criar um método, um planejamento de como passar na prova, como utilizar. E são duas fases difíceis. E eu queria saber de ti, como é que tu organizou essa questão da prova da OAB? Como é que tu passou por esse desafio? Qual foi o teu planejamento? Eu costumo dizer para os alunos hoje da graduação que a preparação para a OAB ela começa no primeiro dia de aula do curso de Direito. Ah, O legal. divisor de águas entre os alunos que vão ter sucesso, talvez de forma mais rápida, na Uhum. aprovação, é a forma como nós conduzimos o aproveitamento do curso. E eu te disse que eu nunca fui genial, mas eu sempre fui muito estudiosa. Então, cada uma das minhas disciplinas eu tenho até hoje, Alexandre. Depois eu passei tudo para um pendrive, porque eu tinha disquetes. Puxa. Eu degravava, né? Eu digitava com uma colega minha todas as aulas que a gente não tinha. Eu não tinha notebook, mas eu Sim. anotava tudo no caderno e eu levava para casa e digitava, né? Todas as minhas aulas e fazia compilações com os livros que me acompanhavam. Então, quando eu fui estudar para a OAB, eu tinha tudo. Eu tinha o material das Ah, aulas, que né? legal. Feito e elaborado por mim e pela Michelle, minha colega. Que Então, eu legal. acredito que, assim, de fato, o exame de ordem para mim, eu fiz a primeira prova, passei, estudei muito para a segunda fase, porque tinha medo, né? Eu só conhecia direito de família, Sim. eu fiz a prova práticos na área civil, né? Uhum. O direito civil, mas eu tinha muito receio e muitos medos de outras peças que poderiam cair na Sim. segunda fase, estudei muito. Fiz lá o IDC, que depois eu vinha me tornar professora por muito tempo, né? Sim, sim. No preparatório para a OAB, acho que foi muito importante. Me lembro muito de algumas professoras maravilhosas que nos prepararam para a segunda fase, que Sem para mim dúvida. era aquela que dava mais medo, né? E tive sucesso, tive sorte, porque caiu uma questão de direito de família na prova. Então, assim, eu realmente acredito que no meu caso, porque eu acho que cada pessoa tem a sua história, foi fundamental o quanto eu levei a sério a minha trajetória dos 5 anos de formação. Ah, legal, legal. Tu não deixou para estudar tudo no final da faculdade. Tu foi estudando e organizando o teu material durante a faculdade. Tu fez um planejamento prévio e isso te trouxe uma performance mais assertiva e, vamos assim dizer, até mais tranquila na hora de prestar o exame e de conseguir retomar aqueles estudos, aqueles apontamentos, aqueles resumos que tu já tivesse realizado ao longo dos anos. É um planejamento muito, muito, muito legal esse que tu tá nos trazendo, porque até agora todos os entrevistados aqui, e vou dizer, colegas de faculdade, eu propriamente, não utilizei essa forma, esse planejamento para ultrapassar por essa fase. Mas logo em seguida, a prova, fim da faculdade, que tu já tinha toda essa trajetória e já tinha toda essa bagagem de estudos, veio o mestrado. E aí a pergunta, como é que foi a dificuldade para entrar no concorrido mestrado da PUC aí? Como é que aconteceu isso? Alexandre,
a trajetória para entrar no concorrido Mestrado, mestrado da da PUC, é. e ainda considerando que eu tinha apenas uma alternativa. Eu precisava conseguir bolsa, porque senão eu não ia ter condições de pagar o meu mestrado. Isso é importante. E o critério para conseguir bolsa não é carência, é desempenho, é performance. Nossa, Então, uau. de fato, eu tinha isso, eu me formei em 2007, já entrei na especialização em Direito de Família, e antes de ter o meu trabalho de conclusão defendido da especialização, eu já estava iniciando, então, em 2008, o mestrado. Eu fiz a prova, eu me preparei muito, porque tem que ser feito um projeto. Me preparei, estudei, me preparei muito mesmo. Logo que saiu o resultado, eu não fui contemplada com a bolsa. E eu tinha acabado de comprar o meu apartamento financiado, porque eu já estava numa situação bacana no escritório legal. onde eu trabalhava, né? Porque eu dizia, Alexandre, para os meus pais, que quando eu me formasse, eu já ia ter condições de me sustentar. Nossa. Porque eu sabia que era pesado para eles. Eles não colocavam o peso, né? Mas eu sentia que era... A minha mãe se aposentou e continuou trabalhando para eu poder pagar a PUC, né? Sim, E eu tinha uma meta na minha vida que era essa. Eu ia me formar e eu ia ter condições de me sustentar. Focada. Eu estava no último ano já tendo condições de fazer isso. E no primeiro ano, em 2007, eu comprei, em 2008, eu comprei um apartamentinho lá no Menino Deus. Legal. Financiado. Uma prestação que o meu salário, né, quase era só para pagar a prestação do apartamento. Feliz da vida. E quando eu resolvi entrar no mestrado, a minha mãe, que sempre me encorajou muito, disse: vai, a gente dá um jeito. Eu sempre ouvi isso da minha mãe. A gente dá um jeito. E eu fiz. Isso até me emociona. Porque eu fiz a seleção para o mestrado e eu não consegui a bolsa. Porque a questão da CAPES, o número de bolsas, né? É bacana compartilhar isso. É de acordo com a formação dos colegas anteriores. Da finalização e liberação de bolsas. Entendi. E eu comecei os primeiros meses sem bolsa. E a minha mãe dizendo: a gente vai dar um jeito, tu vai pagar a parcela do financiamento, mas a gente vai pagar o mestrado também. Vai te ajudar. E Deus é sempre muito generoso. É verdade. Em seguida eu consegui a bolsa, né? Puxa. Então eu fiz o mestrado feliz da vida, né? E sem dúvida nenhuma que já com essa veia do advogar, eu já tinha certeza que eu não queria concurso público, né? Sim. Eu queria ser advogada. E eu finalizei então o mestrado já sabendo que ele iria me abrir portas para a docência, né? Sempre com esse olhar da coexistência dessas duas profissões. Sim. Já foi pro mestrado focada na questão da docência. E quando começou o mestrado já também estava focada na questão da área de família e sucessões. Sim, porque eu já tinha feito a especialização em Direito de Família. Eu estava lá no escritório do Dr. Clóvis Barros como sócia dele. Sim. E todo o meu projeto de mestrado já foi focado no Direito de Família. Que legal, né? legal. Muito bom isso aí. Doutora, em 2012 a gente se conheceu, né? Eu tive a grata satisfação de receber a indicação do Dr. Conrado Paulino. Aliás, um abraço para o Dr. Conrado. Eu vou mais à frente entrar em contato com ele, também convidar para que ele venha aqui ao nosso programa contar a trajetória dele. E o Conrado, eu convidei para ministrar algumas aulas de Direito de Família no curso, na época em 2012, preparatório para o exame da OAB, e o Conrado falou: eu vou, mas eu tenho também uma professora para te indicar. E eu falei: claro, Conrado, quem? A doutora Letícia. Eu falei: tu tá indicando, né? Vamos lá. E a minha grata satisfação foi o teu desempenho naquela oportunidade, uma excelente aula, e foi inclusive sucesso no próprio canal do curso, né? Foi a professora com mais visualizações que nós tivemos, de já professores muito mais, vamos assim, tarimbados, mas tu superou todos eles em visualizações, de tanto que foi a excelência da tua aula. Eu já vi que, né, advogada, mestre, professora, 2012, e logo a seguir eu fui acompanhando nas redes, veio um primeiro momento da tua vida que é um momento épico, o nascimento do teu filho, né? Conta pra gente como é que foi a chegada do primeiro filho. Tu comentaste aí sobre a indicação do Conrado, né? Sim, eu acho que o Conrado, ele me ensinou uma coisa na vida, Alexandre. A gente tem a mesma idade e ele, sem dúvida nenhuma, hoje ele é referência no Brasil na área do direito de família.
né? Puxa, Ele legal. é advogado brilhante e um professor que tem um carisma e uma capacidade de transmitir conhecimento Sim, inspiradora. é E verdade, o é Conrado me verdade. ensinou uma coisa que é a generosidade, porque ele sempre me ajudou. Veja Ah, bem, tu és mais um exemplo de uma oportunidade que eu tive na vida sim. por conta da generosidade do Conrado, Bah, que né? legal. Então, assim, eu levo comigo que boa parte da minha trajetória se deu porque ele já fazia sucesso e ele começou a ser muito requisitado ali nos idos de Sim, 2011 e ele isso. me indicava e eu dava conta de assumir as broncas, né, que ele não Sim, podia sim, ir, não tinha que escolher, estabelecer prioridades, sim. porque ele me abriu portas, me abriu espaço, então eu registro aqui a minha gratidão a ele, Ah, né? legal, Porque legal. isso é muito bacana e de fato ele é uma pessoa assim, uma sumidade nessa Sim, área, sim. né? Que é a minha também hoje, que é o direito de família. E eu segui essa minha trajetória aí advogando, dando aula, cursinhos preparatórios para o exame de ordem, para a defensoria pública e sempre advogando. Em 2014 eu entrei no doutorado, né? Comecei em Sim, 2015, seguindo também essa luta para conseguir entrar na PUC, um dos programas de doutorado mais concorridos do Brasil, porque tem nota máxima na CAPES, sim, né? E foi uma satisfação, um desafio enorme para mim, porque aí eu já tinha uma demanda maior como advogada, sim, né? E sim. aí a exigência no doutorado, e eu fui bolsista também, ela é imensa, né? Mas eu sempre tirei de letra. Eu sempre acho que quanto mais a gente faz, mais a gente consegue dar conta, Claro, né? E, claro. e nunca deixei de me proporcionar o lazer, momentos de lazer, de recreativos mesmo, porque eu acho que isso também nos torna melhores. Claro. Eu sempre sonhei em ser mãe, Alexandre. Ah, Eu nasci para ser mãe, né? Acho que porque por eu ter tido talvez uma vivência com uma mãe tão maravilhosa, né? sim, E por ter sido a caçula de 3 mulheres e meio que temporona, então eu tive um pouco de mãe também nas minhas irmãs, né? Eu sempre tive uma certeza muito grande da minha vontade de maternar. Sempre tive isso. Eu ah, não tinha ainda a certeza de quando isso ia acontecer, né? Não, nunca idealizei um pai para o meu filho, porque a gente sabe que não é assim que as coisas acontecem, sim, sim, mas eu desejava muito, né? Ser mãe. E eu estava então no doutorado, já muito feliz afetivamente, né? sim, Encontrei o amor da minha vida. Com algumas histórias engraçadas aqui, né? Ou desafiadoras, digamos assim, da, sim, da minha relação com o pai dos meus filhos, que é o amor da minha vida e que é o meu esposo, o sim, Henrique. E ele também queria ser pai, né? Não tinha tanta pressa como eu, mas eu tinha uma vontade. E quando eu engravidei do Felipe, foi um desafio para mim, Alexandre, pois é. porque eu tive dificuldades para engravidar. Hum, Né? As mulheres que estão nos ouvindo aqui sabem que nós temos várias questões e eu tinha um diagnóstico de ovário policístico, que é uma questão que não chega a gerar infertilidade, sim, mas que dificulta muito e pode, né, ter um problema maior aí para uma gestação natural. claro. E eu tive. Quando decidi que queria engravidar, eu já estava no doutorado, eu já tinha passado uma temporada em Portugal, porque eu fiz uma parte do meu doutorado em Lisboa e tive lá uma oportunidade de crescimento pessoal e acadêmico muito grande. Ah, que legal. E eu fiz um acompanhamento, então, com uma médica de fertilidade. E essa minha vontade de engravidar me trouxe uma lição para a vida incrível. Porque isso que nós estávamos falando até aqui, tu já percebeu que eu sempre tive método. E fui Sim, muito focada. Então, eu dizia, daqui que eu faço? O que eu tenho que fazer? Eu vou estudar 5 anos para passar? Eu faço. Né? Eu não sou gênia, mas eu sou esforçada. Só que quando eu resolvi ser mãe, eu ouvi de uma médica e que trabalha com fertilidade e que, portanto, é alguém que trabalha com ciência, sim. a seguinte frase: Letícia, tu tens de ser mais humilde com o teu corpo. Puxa, olha só, um ensinamento. Ser mãe, gestar um filho, não é como tudo que tu já fez até hoje na vida, dizer daqui que eu faço, é aqui que eu quero. Tu vai ter que respeitar, porque eu me frustrava, né? Eu fazia as injeções, enfim, e não conseguia, os meus folículos lá não cresciam. Sim. E aí eu tive que trabalhar com uma médica de fertilidade, ela foi quase que uma terapeuta para mim. Ah, que legal. Porque ela dizia, Letícia, é uma receita de bolo, tem que tudo dar certo em cada ciclo, né?
E eu fazia terapia naquela época, acho que todos precisamos, né? Claro, sem dúvida. Porque eu tive que aprender a respeitar as minhas limitações. Então foi uma lição de vida. Antes mesmo do meu filho ser concebido, Sim. eu já fui aprendendo isso. E aí depois eu aprendi que a própria gestação, né? A natureza é muito sábia e muito linda, porque a gestação nos prepara para a maternidade, né? Sim. Então, assim, o desafiador para mim foi conseguir engravidar. E foi rápido, Alexandre. Não foi nada. A gente sabe tantas mulheres que ficam 2, 5, 10 anos, né? Sim, sim, sim. A minha, eu em menos de um ano eu consegui, mas eu tive que fazer um acompanhamento, né? Para conseguir engravidar, deu tudo certo. E a vinda do meu primeiro filho, do Felipe, que hoje está com 5 anos, foi uma bênção na minha vida, porque eu não quero romantizar a Sim. maternidade, tá? Porque a gente sabe que é um desafio para nós mulheres conciliar a maternidade com a vontade de continuar tendo sucesso na profissão. E é um desafio diário, né? Mas eu estava preparada. Entendi. Eu me senti preparada e o Felipe foi uma criança muito boazinha, porque ele dormia bem, ele é uma criança com uma personalidade, assim, incrível. E eu estava no doutorado. Ah. E, aproveitando essas duas situações, doutorado, maternidade chegando, o Felipe veio, aquela questão, bom, é um amor, né? Filho, eu sei, tenho o meu, é um amor, a gente pode dizer assim, é um amor inenarrável que a gente tem pelos nossos filhos. Como é que foi para ti esse momento da amamentação? Que a gente sabe que logo no início tem as suas dificuldades. Quanto tempo tu amamentou? Tu chegou a buscar consultor em amamentação? Como é que foi o teu desempenho nesse início? Quando o Felipe nasceu, ele teve um pouquinho de dificuldade na pega, né? Sim. E lá no hospital eu já tive o auxílio de umas enfermeiras anjas, né? Sim. Que me ensinaram, que ajudaram ele, né? A desenvolver a pega. E 4 dias depois eu fui para casa e eu costumo dizer que ele era um terneiro, né? Porque ele mamava em livre demanda, de uma forma incrível, e eu fazia tudo o que podia para ter muito leite, para ele não ter cólica, né? Open leite. Então assim, todas as receitas possíveis, a minha mãe esteve comigo todo o tempo. Então assim, eu tive uma grata experiência com a amamentação, né? A gente sabe hoje do trabalho incrível e tão bonito que as consultoras de amamentação fazem, né? Sim, sim, sim. Eu tenho relatos de amigas, né, que tiveram algum tipo de dificuldade e foram abençoadas com a ajuda de consultoras. Eu não precisei, né? E eu consegui curtir esse período de amamentação. O Felipe mamava muito e ele foi, no dia que ele fez 1 ano, foi o dia que foi a última mamada dele. Porque eu defini que seria assim para nós dois. Entendi. Né? Então foi Muito uma bom. coisa preparada emocionalmente, porque a gente sabe que às vezes é a mãe que tem dificuldade em desmamar. Respeito muito aquelas mulheres que entendem que a amamentação, né, tem que ir até 2 anos ou mais. Cada um com as suas histórias, né? Porque não é isso que nos torna mais ou menos mães. Sem dúvida. Eu tinha isso uma mesmo. decisão, eu para mim amamentar foi uma das coisas mais lindas que eu fiz na vida e eu sinto saudade. É um momento de conexão, não foi um fardo para mim. Que Eu dava legal. aula, Alexandre, quando eu terminou minha licença maternidade, e eu levava minha maquininha de tirar leite lá que pro legal. IPA, ficava no carro, lá no fundo do estacionamento, tirava, ordenhava o leite, colocava na geladeira lá das coordenações, Sim. porque como eu tinha muito leite, eu conseguia amamentá-lo exclusivo, sem fórmula, né? Foi muito bacana. Com o meu segundo filho foi uma experiência parecida. Ele se desmamou, porque cada filho é um filho. Então, Sim. quando ele tinha 10 meses, ele resolveu não querer mais. E aí eu que sofri, porque eu queria até os 12. E ele antecipou o desmame de um jeito muito típico dele, Sim, né? sim. E para mim, então, a amamentação foi uma coisa assim muito bonita. Claro que tem alguns percalços, né? Porque quando tu começa a sair de casa, tu tem algumas dificuldades. Tu fica por um período um pouco, vamos falar assim, entre aspas, escrava daquela Sim. dinâmica, Sim, né? sim. E eu voltei a trabalhar. E então, assim, eu deixava o leitinho congelado e se eu atrasava um pouco e não tinha mais leite ordenhado, eu voltava correndo para casa. Então, assim, é uma dinâmica complexa. Sim, complexa. É difícil, a gente sabe. Eu acompanhei minha esposa.
tem cada um as suas peculiaridades, e é um momento lindo, mas a gente sabe também da dificuldade. Eu queria que tu comentasse a questão da rede de apoio. A gente sabe que na questão da maternidade, na amamentação, no desenvolvimento e no retorno ao trabalho, principalmente, é muito importante a rede de apoio. Como é que foi a organização da tua rede de apoio e o que tu pode dizer da importância dessa rede de apoio? Importância da rede de apoio, eu acho que antes de tudo, e claro que nem todo mundo que se torna mãe tem um esposo em casa, né? Nós Sim, temos mães solteiras, relacionamentos que terminam antes do sim, nascimento de um filho, mas aí, com relação à minha realidade, eu acho que antes de tudo, antes do que se pensar em rede de apoio, a parceria do casal, né? é O verdade. acolhimento do pai da criança é mais Sim, importante do que tudo. Né? Porque a fase pós-parto, a gente sabe que os hormônios estão se acomodando, é né? Então verdade. existem altos e baixos emocionais, né? Sim, sim. E no momento que tu te sente acolhida e amada pelo teu parceiro, eu acho que isso nos dá forças para enfrentar esses momentos eu não vou dizer que são momentos difíceis, mas desafiadores. São Então, desafiadores. mais do que qualquer rede de apoio, o se sentir cuidada e acolhida pelo parceiro, né, pelo pai da criança, Sim, é realmente assim um grande privilégio das mulheres que têm essa oportunidade, né? A gente entendi. sabe que realmente nem sempre. Com relação à rede de apoio, eu tenho 2 filhos, né, Alexandre, com diferença de 2 anos. Quando o Felipe nasceu em 2018, a minha mãe e o meu pai, que são do interior, eles vieram para Porto Alegre. E eles moraram durante 10 meses na minha casa. Abençoado o meu Ah, marido, que sempre gostou muito do sogro e da sogra, né? E que nunca viu sim, nenhum problema com relação a isso. sim, sim, Então eu digo que o meu primeiro maternar foi sim. uma experiência muito fácil, porque a minha mãe estava ali do meu lado. Te dando Eu fui apoio. mãe pela primeira vez, mas eu continuei sendo filha. Sim, Ela sim. fazia o suquinho para mim, ela me mandava dormir de tarde porque de manhã durante a noite eu ficava amamentando. Então eu tive um apoio e um cuidado dos meus pais, que para minha realidade, junto com o amor e a alegria do meu marido, com a Sim. paternidade dele também, que tornaram esse momento muito mágico, né? Ah, isso é importante. E aí, claro que depois a vida vai Meus pais voltaram para o interior, e aí eu tive pessoas abençoadas, né? Uma babá maravilhosa que está lá na minha casa até hoje e Sim, que, com essa questão da gente lecionar à noite, eu preciso às vezes ter alguém na minha casa que cuide dos meus filhos, né? sim, Então a gente foi organizando a nossa rede de apoio, né? A família do Henrique mora em Porto Alegre, então tem a irmã dele, a Dinda Lu, que sempre nos ajudou muito, a minha irmã mais velha, e algumas pessoas que nos ajudaram como funcionárias em casa sim, e sim. que eu acho que é fundamental mesmo. Não, é Porque para que a fundamental. vida volte ao normal, né? Sim, Para que a mulher não se torne apenas a babá, a mãe não é babá. é Esse é um ponto verdade. que no direito eu trabalho muito, né? Sim, Assim como o pai não é só visita lá numa separação, uma mãe não é só babá, é né? verdade. A mãe educa, a mãe vive, a mãe tem as suas questões. Então eu acho que tudo isso, na minha realidade, assim, foi um pouco diferente com o segundo filho, É que isso que nasceu na pandemia. era essa a próxima pergunta que eu queria fazer. E o segundo filho, repetiu, teus pais vieram do interior, passaram mais 10 meses. Como é que foi o segundo filho? O segundo filho, acho que foi muito desafiador, porque ele nasce prematuro, né? Mas nasce super bem Uhum. na pandemia. 12 de abril. Puxa. 18 de março tinha fechado tudo aqui em Porto Alegre. Ah, E não, os meus pais vieram para cá. Eu tenho a impressão que, assim, a sensação que eu estava com alguns sangramentos e com a possibilidade de ter que antecipar o parto. hum, E os meus pais chegaram aqui no sábado, dia 11 de abril, de máscara, com aquela coisa toda daquele pavor da pandemia, né? Meus pais já idosos. E na madrugada do sábado para o domingo, que foi a Páscoa de 2020, eu tive, depois de ter feito um churrasco com eles, e tá tudo bem, eu estava em repouso, mas em casa eu tive mais um sangramento muito forte
E a minha obstetra disse, vai e nós vamos fazer a cesárea, porque nós já tínhamos combinado que o próximo seria assim, né? O Sim, próximo sim. episódio de sangramento. Então, no dia 12 de abril, à 1h, eu cheguei no Hospital Moinhos de Vento, que a gente tinha... Ontem eu lembrava disso com meu marido, a gente tinha medo de apertar no botão do elevador, Por causa porque a do... gente achava que o vírus Sim, poderia estar ali. eu lembro dessa fase. O Puxa, Rodrigo nasceu, ninguém pôde visitá-lo, o Henrique não podia sair do hospital. nossa, Nós ficamos ali 2 dias, ele nasceu prematuro, mas muito bem, ele não precisou ir para incubadora, nada. Em sim. 2 dias eu já estava em casa, Ah, que ótimo. porque eles não queriam deixar ninguém no hospital também. Sim. E foi muito desafiador, porque meus pais ficaram 15 dias e eles estavam com muito medo da pandemia. Ah, Meu pai é hipertenso, uhum. né? E aí foi tudo muito diferente. Não foi tão simples, eu não tive o colo da minha mãe ali. Mas eu já tinha, né, feito o test drive com o Felipe, eu já me sentia mais madura, Claro. mais preparada. Mas foi difícil, foi solitário, né? Sim. Foi bem difícil. Eu tinha um bebê de 2 anos em casa, com um recém-nascido, trancada em casa. E a pandemia aí. E a pandemia no Pegando. alto grau. E aproveitando esse ponto, até eu quero engajar uma próxima pergunta. Até porque é um momento que a gente passou recentemente, que não acabou, mas graças a Deus as coisas voltaram mais próximas à normalidade. O Covid tá aí, a gente tá sempre se precavendo, né? A gente sabe da dificuldade. Eu já fui campeão de pegar, já peguei 4 vezes Covid, né? Quando eu peguei 3 vezes eu já tava pedindo música no Fantástico. Na 4ª eu já disse, tranquilo. E uma coisa boa, que eu posso dizer, pelo menos em mim, cada vez que eu pego o Covid, é mais tranquilo. Os sintomas são, digamos assim, não tão abruptos, né? São mais tranquilos. E a gente sabe que a dificuldade que é e que foi esse momento, principalmente o primeiro ano, 2020 ali. Como é que tu conseguiu, com uma criança de 2 anos, um recém-nascido, essa questão de isolamento, como é que foi para vocês ultrapassar essa fase, que não é uma fase fácil, né? O isolamento, 2 crianças em casa, quais ferramentas tu e teu esposo tiveram que utilizar aí para conseguir ultrapassar esse momento difícil? Nós nunca ficamos neuróticos. Sim. Nós não fomos aqueles cidadãos que tomaram todas as providências e as condutas para não se contaminar com o Covid, mesmo com o recém-nascido. Então, nós tínhamos as nossas as 2 pessoas que trabalham conosco. Eu mudei a dinâmica porque a gente pagava Uber para elas ir trabalhar. Sim. Obviamente que nós usávamos a máscara. O Henrique não deixou de ir para o escritório, ele ia sozinho, né? Porque ninguém mais estava no escritório. Mas ele trabalhava fora de casa, até porque tinha 2 crianças em casa. Sim. E ele precisava render. Eu também fiz essa situação. Eu ia para o escritório. Ele ia todos os dias. Ele que fazia supermercado, a gente limpava isso sim, todas as coisas com álcool antes de levar para a cozinha. E o Henrique chegava em casa e ia direto a gente mora numa casa, ele entrava no elevador antes dos meninos vê-lo, ele ia direto para o banho. Então essa foi a conduta de cuidado, né? Sim. Que a gente teve para evitar. Mas nós ficávamos isolados mesmo. Convivíamos muito com a família do Henrique, mesmo com os pais dele idosos, porque a minha sogra disse que ela não queria ficar sozinha. E nós, então, convivemos muito, e eu digo que a minha sogra e a minha cunhada, elas eram o meu momento de lazer nos finais de semana, porque eu ia para lá sábado e domingo, né? E realmente foi assim. Então, nós ficamos realmente isolados. Quando estava acalmando um pouco, né? Acalmando pelo menos os medos, em dezembro de 2020, às vésperas do Natal, nós estávamos todos positivos para o Covid. Nossa. Eu com um bebezinho, então, de 8 meses, amamentando. E nós não pudemos passar o Natal, então, com a minha família. Isso foi bem difícil, assim. Nós ficamos aí literalmente isolados, os 4, com aquele medo, né? Toma o coquetel, aquele não toma. Eu não tomei, porque eu amamentava. E aí, eu tomei Tilenol para febre, enfim. Sim. E nós passamos bem, digamos assim, mas foi bem difícil. Foi bem difícil.
Eu imagino e te digo que imagino porque em casa, com minha esposa, que trabalhava no hospital numa UTI neonatal com um bebê e vindo para casa, e ela também pegou Covid e também estava amamentando, né? A gente sabe bem como é que é essa dificuldade e foi realmente um momento desafiador para todos nós. Eu vou entrar agora num momento que a gente sempre gosta do nosso programa, que é o momento dos pontos jurídicos em debate. Eu queria trazer uma primeira pergunta aqui para os nossos ouvintes que têm dúvidas e que às vezes se perguntam a diferença em guarda compartilhada, guarda alternada, a guarda exercida apenas por um dos genitores. O que tu pode nos conceituar, nos trazer pontos importantes sobre a questão da guarda? Excelente pergunta, Alexandre. O tema guarda compartilhada hoje, não tenho dúvida que é um dos mais atuais e controvertidos no direito de família e, na verdade, no contexto das famílias, né? Sim, sim. Modernas, contemporâneas. A lei brasileira reconhece que a regra no nosso sistema jurídico é a guarda compartilhada, né? Se opondo, então, àquela ideia da guarda unilateral de outrora, né? Da ideia de ou a mãe ou o pai exercerem a guarda e o outro ser um visitante do filho. Sim. A guarda compartilhada hoje, de acordo com o Código Civil, ela deve ser estabelecida como regra, num caso de divórcio, né? De separação, de dissolução de união estável de um casal. E é muito curioso porque esse desenvolvimento da ideia da guarda compartilhada, ele vem justamente no sentido de que, independentemente dos genitores estarem em consenso, a guarda compartilhada ela pode ser imposta pelo juiz. Ah, legal. Por muito tempo se entendia que para ter guarda compartilhada, precisava ter o consenso do pai e da mãe da criança, porque ela teria como premissa a boa comunicação, Sim. né? Porque o que é guarda compartilhada? É dividir as decisões, a rotina, os cuidados dos filhos de forma conjunta. Sim. É reconhecer que termina a conjugalidade, a relação do pai e da mãe, mas jamais termina a parentalidade. Então, importante. isso é guarda compartilhada, é um direito fundamental dos filhos, né? Sim. Terem a convivência mantida com o pai e com a mãe. Isso é uma mudança cultural muito importante, Sim. porque nós temos ainda alguma ideia assim dessa supremacia materna, né, na relação dos cuidados parentais. Então, hoje no direito, a guarda compartilhada, ela é a regra. Mesmo quando há litígio num processo de divórcio, Sim. justamente uma coisa que eu costumo dizer, Alexandre, muitas vezes o que fez terminar um casamento é a falta de diálogo, né, e de boa comunicação entre o casal, exigir Sim. isso no divórcio, para que se pôr em prática a guarda compartilhada, poderia colocar a própria ideia de guarda compartilhada no vazio. muito bom, é verdade. Então, a verdade é que a imposição da guarda compartilhada, até nos casos de litígio, é uma forma de, na marra, né, vamos dizer assim, Vocês vão ter que se fazer entender. o casal, o ex-casal, a dialogar em benefício dos filhos. Então, isso é a guarda compartilhada, né? É tornar pai e mãe protagonista da vida dos filhos. Só que há uma confusão, Alexandre, por isso que a tua pergunta é excelente, com a guarda alternada. Sim. Porque quando nós pensamos em guarda compartilhada, e eu te trago o conceito dizendo que guarda compartilhada é a divisão das responsabilidades, é a tomada de decisão conjunta em relação aos filhos, não significa dizer que o tempo físico tem que ser o mesmo. Não significa que tenha de alternar a criança um dia na casa da mãe, um dia na casa do pai, ou uma semana com um, uma semana com o outro. A guarda alternada seria isso, alternar residências, alternar o tempo de forma necessariamente equivalente entre pai e mãe. Nós temos situações de guarda compartilhada que o pai pode morar em outro país e visita o filho uma vez por mês ou uma vez por ano. Mas toma decisões conjuntas, compartilha as responsabilidades. Então, o que é regra no direito brasileiro é a guarda compartilhada, em oposição à ideia de unilateral. Mas não há a guarda alternada. Não necessariamente a divisão do tempo dos filhos tem de ser igual, porque o que vai ditar é o melhor interesse da criança. O que é melhor para aquela dinâmica, para aquelas crianças? Talvez um jovem de 12 anos, um adolescente de 12 anos,
lide muito bem com a ideia. Ontem eu fiz um acordo num processo lá Sim. de Canoas, né? Em que havia essa discussão. A mãe não estava mais satisfeita com a alternância que havia na dinâmica da rotina do filho de 10 anos. Porque lá num acordo que a gente fez há 4 anos atrás, no contexto deles, porque havia um pai muito presente, que no Sim. caso era o meu cliente, o menino dormia 2 noites na semana, além de finais de semana alternados com o pai. Sim. E a mãe questionou que isso poderia estar, em tese, atrapalhando a rotina do menino. Ficar 2 noites indo na semana para casa do pai. Nesse caso, foi feito um estudo social Sim. e ficou demonstrado que o menino estava muito bem com essa dinâmica Na realidade, era um incômodo da da mãe mãe. e não do, E não do aí, em menor. função de ter vindo um estudo social, e o direito de família hoje está muito aparelhado com isso, que reconheceu, concluiu que, de fato, naquele caso concreto, para aquela criança estava bem assim, naquele ponto a gente acabou fazendo um acordo, né? Entendi. Mas veja bem, então, é um caso de guarda compartilhada, em que se estabeleceu uma alternância de residências, né? Para Uhum. aquela criança. Pode ser para um outro núcleo familiar que realmente, para a dinâmica daquelas crianças, ou se o pai não é tão organizado, ou se mora muito longe, Não mesmo na fica- mesma cidade, Sim, pode ser que não fique bom. não fique bom. Entendi. E aí ele vai visitar uma vez por semana e finais de Hum. semana alternados para conviver com as crianças, e nem por isso a guarda não será compartilhada. Ah, legal, legal. Muito bom. Muito boa a tua explicação. Nossa, é esclarecedora. E como eu já não advogo na área de família há muito tempo, no início da carreira, alguns casos eu fiz. E hoje eu costumo dizer para os meus clientes empresários: vocês querem que eu faça alguma coisa relacionada à questão de família, só se for consensual. Se for litígio, eu indico outros advogados, vocês fiquem à vontade para buscar outros profissionais. Porque quando vem o acordo, tu já mais ou menos conversa com ambas as partes, até porque algum empresário, já meu cliente de muito tempo, eu geralmente já conheço a esposa, já tenho uma relação, então eu até não me sinto nem à vontade em estar manejando uma ação contra a esposa de algum cliente que eu já tenho uma certa relação de amizade. Então eu já trago, tento sempre conciliar esse ponto, mas tu trouxe uma questão que para mim é muito importante aqui, ratificar o que tu disse, que a guarda compartilhada é a regra, e essa regra ela é importante mesmo quando não existe um entendimento entre o pai e a mãe. Isso é muito importante a gente deixar aqui realmente, porque isso há uns anos atrás não era assim. E esse novo entendimento que tu argumentaste de forma brilhante é um dos pilares que a gente encontra, que é o bem-estar do menor. O que é melhor para aquela criança? Isso aí é muito bom. Doutora, vamos entrar agora numa outra pergunta, numa pergunta que é polêmica. Eu gosto aqui de abrir a polêmica, tá, Letícia? A questão que a gente sempre diz assim, durante a relação, o amor, muitas vezes tudo são flores. E quando chega no fim, as pessoas começam a ter uma briga, e aí a gente vê que cada casal tem as suas peculiaridades, né? E às vezes acontece no final da união estável ou do divórcio o que a gente pode dizer de fraude patrimonial, que é quando um dos cônjuges acaba ocultando o patrimônio porque não quer dividir, ou porque acha que não tem que dividir, ou porque, enfim, cada pessoa tem uma peculiaridade e pensa de uma forma. Queria que tu abordasse pra gente essa questão da fraude patrimonial nessa dissolução de união estável e no divórcio, conceitos e o que é importante as pessoas terem conhecimento. Quando nós pensamos num relacionamento afetivo, sobretudo nós brasileiros que somos tão afetivos e passionais, né? Sim, sim. Eu costumo dizer que a gente não gosta de tratar desse assunto com o parceiro ou com a parceira, né? E aí simplesmente as coisas começam a acontecer. A maioria das pessoas não pensam num planejamento patrimonial, né? De pensar no regime de bens do seu casamento, da sua união estável, para estabelecer o que já é de cada um, enfim, de acordo com os interesses, né? Patrimoniais também e o perfil de cada um desses parceiros. E muitas vezes o casal vai se dar conta das comunicabilidades patrimoniais, não é? Sim. Quando o casamento já tem lá há muitos anos, ou a sua união estável. E por que o Alexandre muito bem coloca, seja a união estável ou o casamento, né? Sim. Porque nós sabemos que a união estável hoje ela tem todos os efeitos patrimoniais. E quando não tem um contrato de convivência que estabeleça um regime, o regime de bens que se aplica à união estável é o da comunhão parcial de bens, que é o quê? Que tudo que for adquirido na constância daquele relacionamento
é partilhável. Perfeito. E é partilhável, Alexandre, com a presunção do esforço comum. Então não venha dizer, mas a minha mulher não tem direito, porque ela nunca trabalhou fora, eu sempre sustentei e eu provo que eu que trabalhava. Eu vou dizer para essa pessoa, cuidado, porque além de dividir o patrimônio, ela vai pedir pensão. Porque se tu sustentavas ela, tem aí uma necessidade alimentar que não tem a ver com a questão patrimonial, É verdade. que essa é presumida em favor dela. Às vezes a alegação sai como um tiro no pé, né, doutora? Exatamente, né? Então, assim, isso tem que ter muito cuidado, porque, voltando aqui à tua pergunta, a questão dos regimes de bens, ela é objetiva. Sim. Houve aquisição patrimonial na constância daquele casamento, daquela união estável, em que há um regime de comunhão parcial, porque, obviamente, que numa separação de bens, aí fica mais tranquilo para afastar e não teria, em tese, meação, Claro. né? Então, a fraude e a meação, ela, via de regra, vem, sobretudo, no regime de comunhão parcial. Sim. Fraude e ameação, né? A ameação vem de metade. Sim. É a ideia de dividir o patrimônio. E hoje em dia, nós que atuamos no direito de família, nós conhecemos esses artifícios, né? Que na Sim. vida real são criados muitas vezes pelo cônjuge, né? Pela mulher ou pelo homem, no sentido de afastar um determinado patrimônio da divisão patrimonial, da divisão dos bens decorrentes do divórcio ou da dissolução da união estável. E hoje, no direito de família, a gente trabalha com essa ideia da fraude e ameação, como sendo possível levar ao processo, né, a ocultação de patrimônio e, principalmente, Alexandre, o desvio de patrimônio, né, que se dá por interpostas pessoas. Ou Sim. seja, eu não tenho nada no meu nome, mas eu coloquei no nome de um filho, da minha mãe, do meu professor de tênis, porque até isso, eu tô com um caso aqui em Porto Alegre, de um camarada que frequenta as altas rodas e tem carros milionários, né? Sim. E que ele viveu por muitos anos numa união estável e que hoje ele não tem nada em nome dele. Veja bem, o professor de tênis titulariza uma Porsche Cayenne, a secretária, a empregada doméstica, carros e barcos, né? Nossa. E eu tive que ingressar, então, com uma ação, e é isso que é importante trazer, Claro. no direito de família, que é a desconsideração inversa. Aquela figura que tu utilizas lá no direito empresarial, Sim. da desconsideração da personalidade jurídica, Sim, né? sim, sim. Quando há, para mostrar que há confusão da pessoa física com a jurídica, Sim. no direito de família a gente leva a desconsideração por mostrar a utilização de interpostas pessoas, falando numa linguagem mais acessível, legal. dos laranjas. Sim. Né? Então a gente consegue colocar aquelas pessoas no incidente processual ao divórcio e à partilha de bens como réis no processo, para mostrar, por exemplo, essa minha cliente, ela tinha e frequentava uma casa na praia, né, que ela tinha como sendo dela aqui no litoral. Nós Sim. sabemos que nós temos casas que valem muito aqui no litoral, Cada vez mais. né? E que estava no nome de uma funcionária do companheiro dela. Nossa. Então, nós estamos mostrando que há uma fraude e ameação aí, que houve desvio patrimonial Sim. para esvaziar o patrimônio a ser partilhável pelo casal. E eu poderia te trazer outros exemplos também, né? Da Sim, própria sim. questão do desvio de faturamento da empresa, da pessoa jurídica, né? Então, são vários elementos que a gente vai ter que identificar num determinado contexto conjugal Sim. e financeiro e patrimonial para mostrar que houve atos fraudulentos a ensejar esse pedido, né, de desconsideração inversa, por exemplo. Então, hoje em dia, é ainda um assunto, digamos assim, Alexandre, embrionário, Sim, né? sim. Mas que nós já temos precedentes, inclusive aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em que é permitida esta discussão. Então, é muito legal. importante para as pessoas que estão em Sim. vias de se divorciar ficar atentas, porque é um dado de realidade que muitas vezes as pessoas se preparam para o divórcio. É verdade. Tem Então não gente... sejamos ingênuos. Sim, e as pessoas têm que se preparar e pensar. E, obviamente, não é todo mundo que aplica a regra e não é todo mundo que age pela boa fé, infelizmente. Então, assim como tu tá narrando esse caso, a gente vê outras situações que acabam acontecendo, infelizmente.
E os mecanismos jurídicos estão aí para tentar buscar um melhor direito e a melhor justiça. Doutora, mais um ponto aqui para a gente matar as questões jurídicas, que eu acho muito importante e tá hoje na moda, né? Até minha mãe veio esses dias para mim, meu filho, estão falando de holding patrimonial. Eu falei, e exatamente, mãe, vamos fazer uma holding comigo, nós vamos botar tudo dentro da empresa lá, vamos estruturar a situação. Mas essas coisas modernas não tô muito acostumado, meu filho. Eu falei, não, mãe, eu vou te explicar, a gente vai sentar e vai conversar, porque não tem insegurança nenhuma para ti e até vai ser um benefício para todos nós no futuro. Eu queria que tu esclarecesse o que que é a holding patrimonial, o que que é o planejamento sucessório, o que que tu pode nos dizer assim, Alexandre, é importante as pessoas terem ciência do que é esses institutos, que hoje se falam bastante, e quais são os benefícios que eles trazem na questão desse planejamento, na questão familiar. É sem dúvida nenhuma um assunto da moda, né? Sim, Não sim. apenas no âmbito do direito. É um assunto que todo empresário recebe, né? Que é um produto que se oferece hoje e que permeia aí o contexto das famílias. Eu acho Exatamente. que, antes de tudo, é importante entender que planejamento sucessório é uma forma de pensar que a vida é finita. E a Sim, pandemia veio aí para nos mostrar isso, é né? Que verdade. antes a gente tinha muito, e aqui nós, gaúchos, principalmente, São Paulo, talvez isso já é um pouquinho diferente. Nós Sim. somos um pouco provincianos, digamos assim, e nós temos uma certa dificuldade em tratar com o assunto morte, por exemplo, não Uhum. é? E um filho levar esse assunto para um pai é muito difícil no âmbito de um contexto de uma empresa familiar, por exemplo. Então nós vemos, a gente tem assistido uma mudança comportamental em função de esse assunto estar mesmo nas rodas familiares, digamos assim, a ideia do planejamento sucessório, que é pensar em como organizar a transmissão de um determinado patrimônio que não precisa ser só um patrimônio milionário, né? Então, é Sim. uma pergunta que vem sempre. O planejamento sucessório, ele só se aplica para pessoas que são milionárias, para grandes empresas? Não. O planejamento sucessório serve para todos os contextos, mas para Sim. cada um vai ter um tipo de, de construção do que é a melhor solução. Então, uma coisa que eu penso, Alexandre, que as pessoas têm que cuidar é não cair nessa venda de produtos prontos para planejamento sucessório, né? Porque Importante. não existe. Nem sempre a holding é o melhor instrumento. E não é o Ah, único, ela é apenas um dos tantos instrumentos de planejamento sucessório e patrimonial que existem. E para alguns casos legal. ela não tem sentido algum, porque ela vai encarecer a vida das pessoas e não vai trocar 6 por meia dúzia, Sim, né? sim, Então, sim. sim, eu trabalho com planejamento sucessório. Acredito que a constituição de holdings patrimoniais, sobretudo para quem tem patrimônio, e que isso serve não apenas como um mecanismo de planejamento sucessório, mas também de planejamento patrimonial, na questão da economia de tributos, por exemplo, né? Um exemplo clássico aqui. Se a Sim, tua mãe tem 5 imóveis que ela aluga na pessoa física, ela paga um imposto de renda de 27,5%. sim. Ela pode tê-los, integralizar numa PJ, numa holding patrimonial, cujo objeto seja administração patrimonial, e ela vai tributar 16%, A economia né? tributária é Isso, economia fantástica. tributária, ponto. Isso não é ilícito. Isso é Não, elisão fiscal, está dentro de um sim, contexto de licitude e é uma ferramenta possível. Ok. perfeito. É possível, dentro da ideia de holding, que sim, que os pais constituam o seu patrimônio, integralizem o patrimônio numa pessoa jurídica, que a própria empresa familiar seja sócia, seja parte de uma holding, né? Uhum. E que os pais doem cotas aos filhos com reserva de usufruto, da mesma forma como se doa imóvel com reserva de usufruto. É possível Ah, fazer doação de cotas societárias, já como um mecanismo de dizer, olha, o dia que eu morrer, os meus filhos já vão ter lá as cotas societárias. legal. E garantindo a autonomia desse pai e dessa mãe, com possibilidade, por exemplo, de cláusula de reversão da doação, e fazendo doação de cotas com usufruto, ou seja, o pai e a mãe continuarão, enquanto vivos, tendo total administração do Sim, patrimônio, não sim. vão estar empoderando os seus filhos antes do tempo, Não, não legal, é? legal, legal. Então, a questão da holding, eu costumo dizer, é o caso concreto que vai definir o que é melhor e se é a opção viável. Entendi. Um mecanismo de planejamento sucessório que as pessoas às vezes não se dão conta e que ele é fantástico e muito menos oneroso, porque
o planejamento sucessório com holding, já envolvendo filhos e netos, enfim, ele pressupõe um trabalho, Alexandre, Sim. de médio e longo prazo, de Bem, transparência, e muito bem pensado de e planejado. engajamento, de Sim, protagonismo de todos, porque se tá todo mundo brigando, não acredite que vai funcionar não esse funciona. planejamento. Se as pessoas não têm uma boa relação de Não. confiança, uma boa relação em família, Não funciona. nem pense nisso. Não pense nisso, né? Porque aí vai ter que haver outros mecanismos complementares à própria Constituição. É que hoje, Alexandre, me parece que está sendo vendido um produto milagroso. Sim, Tem uma holding e está tudo resolvido. Não é assim. é verdade. Bem pelo contrário. Esses dias eu atendi um senhor que ele tem um filho fora do casamento, que a Sim, esposa do casamento e os filhos não sabem. E aí ele queria saber que se ele constituísse uma holding e colocasse, né, os filhos e a esposa todos como sócios, cotistas dessa pessoa jurídica, se com isso ele estaria blindando o filho fora do casamento desse patrimônio. Eu disse que não, de forma alguma. Não existe. Eu vou falar uma frase aqui com muito cuidado, mas gravem isso. importante. Não existe blindagem patrimonial no direito brasileiro. Não existe blindagem patrimonial. Muito Existe bom. minimização de risco. Se alguém vender blindagem, é charlatão. É verdade. Porque esse senhor que queria blindar o patrimônio do filho, ele ia desconsiderar essa personalidade jurídica dessa holding e buscar quem é o hereditário dele, Sim, estando o pai vivo ou não, é verdade. né? Então, assim, eu acho que o planejamento sucessório é um caminho sem volta, né? É uma questão que as pessoas vêm buscando hoje em dia no sentido, sobretudo, de já deixar as questões acomodadas, de evitar que os filhos briguem, que os Sim, litígios aconteçam na falta daquele pai ou daquela mãe que muitas vezes é o centro e que permite ainda o relacionamento positivo e saudável dos filhos. Na falta deles não se sabe o que acontecerá. sim. Então é nesse sentido que o planejamento sucessório vem como uma providência muito importante no sentido de dar continuidade aos negócios familiares, ao patrimônio que foi constituído por uma determinada família com muito suor do pai e da mãe, Sim. garantir a transmissão desse patrimônio por gerações. E, por fim, eu trago aqui a questão do planejamento sucessório como uma ferramenta também de precaução do futuro. Porque há uma tendência mundial, né, Alexandre, de aumento das alíquotas. Sim. Então, hoje, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a regra geral do imposto de transmissão é 6%, né? No Rio de Janeiro já está em 8%. E a gente sabe que tem alguns países no mundo em que há toda uma dinâmica, né, da lógica da transmissão da herança, Sim, sim. que quanto maior a herança, maior a alíquota incidente no imposto, né? A alíquota progressiva. Sim, sim. Há uma defesa até sociológica, né? O Piketty escreve sobre isso, sobre a questão que seria uma forma de diminuir as grandes desigualdades no mundo, Sim, por sim. conta de que teria de ser tributado com maior ênfase a força do capital, e Claro. herança é capital, Sim. e não apenas a força do trabalho, né? Nós aqui no Brasil pagamos um imposto de renda bem alto Sim. e tentamos fugir dele a todo custo. E a gente sabe que há uma tendência, porque o Estado é voraz, Sim. né? Na questão da cobrança do imposto de transmissão. Então, fazer Sem em dúvida. vida não significa que não vai incidir imposto, porque incide, né? O imposto Claro. de transmissão por doação. Mas pelo menos aqui hoje tu sabe que vai ser 6% e tu não está sujeito ao futuro uma mudança legislativa com uma alíquota progressiva, por exemplo. Sim, Então é por isso que as exatamente. pessoas vêm realmente falando sobre isso como uma forma, digamos assim, também de proteger patrimônio, porque pagar imposto sem ser necessário é uma Sim. forma de perder patrimônio, né? Não, sem dúvida, isso é importante e o que a gente chama no direito tributário do princípio da capacidade contributiva, que é um princípio constitucional, a gente se agarra muitas vezes nele para trazer uma defesa ao contribuinte, mas o fisco também se agarra nele, o Estado se agarra nele para exatamente implementar a progressividade das alíquotas e atingir a isonomia tributária. Então isso é uma questão realmente importante. Se tu fizer um planejamento hoje, tu sabes o que hoje tem de alíquota presente. Primeiro ponto. Amanhã, tu não sabe o que vai acontecer, né? Tu vai deixando a situação assim, daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos,
Se a alíquota vai para 7, 8, 9 ou 10, a gente não sabe. E quanto mais tempo tu demorar para fazer isso, maior possível prejuízo tu vai ter nessa parte tributária. Então, isso é um primeiro ponto. Uma outra pergunta, dentro desse contexto, a questão da doação da cota social em contrato ou em escritura fora do contrato, mas a questão, quando tu deixa o patrimônio dentro da holding e quando o sócio majoritário vem a falecer, a transmissão das cotas, o cálculo do ITCD, ele é menor do que se tu fosse geralmente avaliar todo o patrimônio, porque tu não tá fazendo a transmissão dos imóveis, tu tá fazendo a transmissão das cotas sociais. Então, se a gente analisar do ponto de vista tributário, do ponto de vista econômico, a gente tem, além dessa tua pontualidade, e aí eu trago essa pergunta, uma subpergunta, né? Também uma economia. Vamos assim dizer, ó, hoje eu montei a holding com lá, capital social, 100 mil reais. Aí integralizei os imóveis na holding. Tá tudo certo. Só que cada imóvel tem um valor diferente, né? No futuro, quem é que é dono dos imóveis? É a holding, é a empresa. Tu não vai tributar, porque o imóvel, ao longo dos anos, ele tem uma valorização. Isso é fato, seja terreno, seja casa, seja apartamento. Imóvel, ele, historicamente, ele vai valorizar. Quanto maior o valor do imóvel, e a gente pode dizer que também ao longo dos anos também vai aumentar a alíquota. Esse é ponto. A questão de tu inventariar a cota social é a cota social. É o que está dentro do contrato social. E aí que eu te faço a pergunta, como é que é feita essa avaliação? É a cota social? Como é que o fisco hoje analisa na questão do direito de família isso aí? Alexandre, genial nos seus questionamentos, né? De uma profundidade assim incrível. Poderíamos Sim. fazer um podcast só dessa questão, tá? Sim, sem Mas dúvida. vamos lá, veja bem, tem uma grande diferença. Uma coisa é doar em vida, e aí, portanto, os filhos já serão os usufrutuários, os nuproprietários das cotas. Eles já serão donos naquele momento, só que os pais estarão com o usufruto. Então, lá no Ótimo. imposto de renda, ele já vai ser o nuproprietário, e todo esse raciocínio que tu fizesse de que as cotas vão valorizar, porque os imóveis vão valorizar, enfim. A questão, Alexandre, é que quando se faz isso, eu consigo mostrar por uma A mais B, num contexto assim, que é possível que não se faça inventário, que não seja necessário fazer inventário. Porque se eu integralizei todo o patrimônio de uma família numa pessoa jurídica e doei todas as cotas já para os filhos, com usufruto para o pai, por exemplo, falecendo esse pai, eu extingo o usufruto e os filhos já são donos. Eles apenas eram proprietários e agora eles se tornarão plenos proprietários. Perfeito. Veja bem que eu não tenho inventário, eu não tenho avaliação a posteriori. A questão toda é que, e aí tu faz uma pergunta que é fantástica, que é a seguinte, que é o grande drama que nós temos hoje no planejamento. Lá no Código Tributário Nacional, e eu não sou expert no tributário, né? Nem sei qual é o artigo, mas a gente sabe que tem a questão da tipicidade, né? Como no direito penal. Só pode cobrar tributo se tiver o tributo especificado e o fato gerador, né? Perfeito. O fato gerador da transmissão de patrimônio é o que gera a incidência do ITCD. Perfeito. Tudo certo por aí. A questão é assim, essa é uma grande discussão, porque o fisco quer cobrar. Né? Sim, ele sempre... Então, a grande discussão é qual é o valor que se considera das cotas, né? A integralização do bem é um fato gerador ou não, em primeiro lugar? A rigor não seria, né? A rigor não seria. E hoje eles já estão querendo cobrar. Porque foi criado, isso ficou um mecanismo muito fácil de transmissão de patrimônio. Veja bem, eu lembro há 12 anos atrás, quando eu fiz o primeiro cursinho de planejamento sucessório, né? Desses que nos vendem, assim. Sim. E que eu queria entender esse conceito, né? E quais eram os mecanismos. Esses dias eu me deparei com as apostilas lá, que são uma aberração. Porque dizia, mas é porque de fato era, porque dizia assim, se tu vais integralizar e a integralização na PJ não é fato gerador, não tem imposto. Não. E aí tu doa as cotas, então não tem imposto. Né? Hoje não tá mais tão simples assim. Porque o fisco percebeu este caminho, não é? Sim. E, portanto, vai haver uma incidência, mas o resumo é aqui, dentro do que está ao nosso alcance falar nessa oportunidade, é que ainda assim é muito mais barato e mais econômico e mais seguro. Sim. E tu podes, então, ao fim e ao cabo, num bom planejamento sucessório, evitar que essas cotas tenham de ser inventariadas. Esse é o ponto. Aí é que tá o grande
ponto para ser pensado e planejado. Exatamente. Perfeito, perfeito. Não, tu trouxe os mecanismos aqui brilhantes, Letícia, e eu na condição de apresentador, eu tô aqui também como um eterno aprendiz. E eu venho falando isso em todos os programas. Eu sempre estou aprendendo com os meus convidados, com um juiz, com um promotor, com advogados. Eu estou sempre aprendendo. E vocês trazem pontos importantes da carreira, da vivência, do conhecimento técnico, que a gente consegue fazer uma troca e trazer para os nossos ouvintes aí um conhecimento para que eles reflitam, para que eles pensem. Ah, eu escutei aquilo no podcast, interessante, vou buscar um profissional, vou pensar, mas amadurecer a ideia e verificar que hoje no direito, assim como na própria questão da vida, as coisas evoluem e essas coisas vão modificando. Isso aí é importante as pessoas estarem atentas, porque tá aí e são mecanismos muito importantes de serem utilizados. Doutora, entrando numa parte aqui que eu vou chamar de mentalidade, a questão mindset, né? A questão de chaves e tudo mais. Entra uma pergunta muito importante. No direito a gente passa por momentos de pressão e estresse. Isso em qualquer área. E eu te digo isso porque eu já advoguei em todas as áreas, com exceção do tribunal de júri. No início de carreira, eu fiz família, fazia a parte civil, fazia a parte trabalhista. Hoje, muito embora eu atue mais na questão trabalhista e a parte tributária na questão do aconselhamento das empresas, hoje eu não faço muitas coisas aí, por exemplo, família a gente não trabalha mais, mas eu consegui trabalhar em várias situações. E eu posso afirmar que existe sim pressão e estresse, seja no direito de família, seja na questão trabalhista, seja na questão penal. Audiência é pressão e estresse. Muitas vezes determinados clientes trazem um determinado ponto de pressão e estresse. Como que tu utiliza ferramentas para superar esses desafios e esses momentos que são difíceis? E na minha advocacia, né? Sim. Crianças, pessoas em sofrimento, muitas vezes no pior momento da sua vida, né? E querendo ou não, a gente vivencia e sofre um pouco junto, né, com determinadas situações. Eu acho que a gente vai amadurecendo e, de fato, vai aprendendo que nós necessitamos justamente de algumas válvulas de escape, né, para que nós tornemos a nossa vida leve. A vida é para ser boa. Sim. Né? E quando a gente tá assim, eu acho que o nosso perfil, né, a pessoa que advoga e, enfim, que talvez até que tenha escolhido o direito, né? Tem essa ânsia, né, de fazer as coisas. E tem pessoas que dizem que advogado não tem vida, tem prazo, né? Porque ainda tem a coisa do prazo, de perder um prazo, enfim. Cada um nas suas áreas e nas suas demandas. Claro. Então, assim, Alexandre, eu sou uma pessoa que eu gosto de viver bem. Eu amo trabalhar. Eu acho que eu sou quase workaholic, né? Mas eu, ao mesmo tempo que eu gosto muito de trabalhar e que eu me sinto, e eu mesma me pressiono, né? Eu tenho uma carrasca Letícia que fica dizendo faz e faz melhor e dá o teu melhor. Eu tenho esse lado aqui sempre apitando em mim, mas eu também busco cada vez mais o bem-estar, né? O bem-estar emocional. Então, assim, eu acho que para mim, eu venho assim nos últimos, acho que principalmente desde a pandemia ali, né? A gente falou aí no meu segundo momento de maternidade, de isolamento, de desafio, de questionamentos, enfim. Eu fui muito por uma linha assim de buscar um pouco mais de autoconhecimento, né? Eu sou católica, filha de uma mãe que é muito católica, eu sempre fui à missa e talvez eu não encontrava muito assim, né? Eu tenho fé. Acho que a fé é uma coisa que me ajuda muito. Isso é eu falo com Deus. Só que, acima de tudo, eu aprendi uma coisa que é agradecer. Então, eu sempre tento exercitar, mesmo num momento de dificuldade, a gratidão, né? Ver, mesmo num momento desafiador, o que eu tenho de bom e o que eu posso tirar de bom daquilo. E isso eu levo para o meu trabalho também, né? Legal. Então, assim, eu acho que o autoconhecimento, para mim, se eu te contar que hoje em dia eu estou estudando astrologia, né? E aí eu sou muito intensa. Sim. Eu não estou apenas seguindo algum perfil sobre astrologia, eu estou estudando astrologia, né? Eu até um ano atrás eu não sabia nem qual era o meu ascendente. E hoje eu já sei todas as minhas casas, o meu mapa astral, enfim.
E acho que isso foi uma forma também de eu sair um pouco do jurídico, né? Legal. De mudar as minhas leituras, os meus interesses, né? Eu acho que uma época eu comecei a trabalhar muito com comunicação não violenta, né? Que é uma questão que permeia aí o direito de família, né? A questão da mediação. E isso me levou para um lado de eu exercitar, de aprender a ter uma habilidade de escuta, para ser mais calma, menos acelerada, né? Então, Legal. eu hoje, se eu olhar para trás, Uhum. a Letícia que tu conhecesse em 2012 mudou muito. A minha essência é a mesma, não tenho dúvida. Mas hoje eu sou mais tranquila. Eu não sou mais tão afoita com as questões que acontecem. E acho que isso me ajuda a ser uma advogada melhor também, inclusive para tratar de situações difíceis no momento de uma audiência. Perfeito. Eu não me precipito. Então, assim, a minha ferramenta hoje seria essa busca pelo autoconhecimento, Sim. exercitar a minha fé Perfeito. e a minha gratidão, porque eu acho que quando a gente é grato, a gente está dizendo para o universo continuar nos presenteando, né? Eu não gosto de estar perto de pessoas negativas. Eu não sou negativa. Eu aprendi também a selecionar um pouco melhor as pessoas com quem eu me relaciono, né? Perfeito. Porque eu acho que eu tenho por característica, eu sugo essa energia negativa, mas também a positiva. Sim, as pessoas faceiras me deixam faceira e eu gosto de ser faceira, né? Sim. Então eu acho que isso é muito importante. E por fim, assim, eu acho que de uma vez por todas as pessoas têm que se conscientizar que nós somos um todo, né? E que assim como a gente tem que ter alta performance no trabalho, a gente tem que cuidar da nossa saúde. Eu cuido da minha saúde, eu cuido da minha alimentação, eu não sou nenhuma neurótica, né? Sim. Mas eu cuido da minha alimentação, eu faço exercício, que para mim é uma válvula de escape dessa adrenalina, dessa rotina do dia a dia. Então, eu acho que é a gente se entender como um todo, né? Não, importantíssimo. Tu falou resumindo aqui, pontos que eu preciso ressaltar e que vai muito de encontro ao que eu venho estudando e que a gente precisa passar para as pessoas. Que tu falaste na questão de, hoje eu sou mais serena, sou mais tranquila e utilizo uma questão de uma comunicabilidade de uma forma também mais serena e mais tranquila. Isso vem muito a casar também com as coisas que a gente vem estudando. E eu sempre falo aqui, cara, eu estudo Salomão, eu estudo a Bíblia, eu estudo a parte dos provérbios, que é uma parte da Bíblia que ele escreve. E Salomão diz uma coisa lá: a comunicação é a chave para abrir e fechar portas. Quando ele fala isso, eu ligo exatamente no que tu disse. Eu utilizo uma comunicação mais tranquila. Eu utilizo uma situação mais serena. Quando numa audiência, num momento de pressão e estresse, tu utiliza essa chave, tu mantém uma situação harmônica e tu consegue trabalhar melhor. Enquanto que a gente busca o embate, a gente não consegue chegar. E eu uso duas frases pro pessoal que trabalha na minha equipe e eu falo isso por quem entra, né? 2 pontos que é importante. Eu sempre digo assim, de uma forma bem assim, chula, mas é pra pessoa entender. O brabo é burro e o apressado é desatento. Então, assim, não adianta tu ficar brabo, momento de pressão, estresse, porque tu não vai raciocinar direito. Tu não vai chegar a uma compreensão. E exatamente o que tu falasse de ter maior tranquilidade, mais serenidade, que tu veio te desenvolvendo pessoalmente, não só a questão técnica, que tu, nossa, já tem aí um conhecimento há muito tempo e cada vez brilhante os pontos que tu traz, mas a questão pessoal. A questão de a gente trazer a trajetória profissional e ver a questão pessoal mais a questão técnica profissional. As duas questões precisam andar em sintonia. E exatamente esse esclarecimento aí eu ligo nesse outro ensinamento que eu tenho e digo assim, cara, cada vez mais eu tenho certeza que o caminho tá certo. O caminho é esse. Muito bom, muito bom. Letícia, uma outra pergunta, que isso aqui eu vi que tu não tem, já desde o início da tua trajetória, que tu mencionasse aqui na nossa entrevista, e que o brasileiro, ele é diferente. Ele é diferente, não. A maioria, ela é igual, porque o que eu quero dizer? O brasileiro deixa tudo pra última hora. A regra da maioria das pessoas é isso. Ao longo da faculdade, eu fui desenvolvendo e fui modificando isso. Tu já entraste na faculdade com uma metodologia, uma forma de pensar diferente.
que é exatamente antecipar as situações e trazer. Mas a procrastinação ou a falta de motivação são situações que no ser humano em algum momento vão acontecer e vão nos bater, e a gente tem que buscar questões mentais, válvulas, ferramentas para ultrapassar isso aí. E a gente costuma dizer, não correr, chegar com antecedência, entregar o trabalho de conclusão com antecedência, estudar com antecedência para a prova, planejar se antecipar as coisas. Eu, ao longo dos anos, fui desenvolvendo mais essas questões. Tu já entrasse na faculdade, digamos assim, já Nossa. com esse entendimento. Mas a gente sabe que são dificuldades que aparecem. O que a Letícia faz quando ela se vê em situações que, cara, tô procrastinando, tô deixando aquele prazo para depois, ou hoje eu não tô motivada para alguma coisa? Quais as ferramentas que tu utiliza mentalmente que fazem com que tu, cara, essa ferramenta faz com que eu ultrapasse esse momento de procrastinação ou de falta de motivação? Alexandre, no momento que o Felipe nasceu em 2018, eu tinha que, no ano seguinte, eu tinha que defender a minha tese de doutorado. E eu estava passando por uma fase que eu só queria maternar. Eu Sim. dizia que eu tinha a impressão que os meus neurônios tinham derretido. Eu não me sentia inteligente. Eu não conseguia produzir. Eu não conseguia. Eu tive um momento ali que eu estava muito angustiada, que eu não Sim. conseguia escrever. E eu precisava, porque eu tinha um prazo de qualificação. E eu procrastinava, portanto, porque eu me sentia incapaz. Eu não tinha a motivação para aquilo. Eu estava num outro momento da minha vida. E eu lembro que um determinado dia, porque eu sempre fui muito focada, e eu tinha um cronograma de trabalho que eu não estava cumprindo. E a professora Denise Fincato, que é uma advogada genial, né? Sim. Ela e é professora do programa aqui da PUC, muito amiga do meu esposo, ela foi nos visitar lá em casa e eu disse para ela, porque ela era minha professora no doutorado, Denise, eu não estou conseguindo. Ela disse, calma. Calma, é um momento que tu estás vivenciando, vai fazendo como dá, mas não te sinta burra. É um momento que tu estás vivendo. Eu estava com a minha autoestima intelectual naquele momento acabada, porque eu estava me cobrando, né? E eu lembro que a Denise disse: faz uma coisa de cada vez. Claro. Fica esses 4 meses assim, apaga, para, não faz e depois tu corre atrás do prejuízo. Bom, isso foi uma situação pontual, mas que eu me lembro desse sofrimento que eu Uhum. vivenciei e que eu sei que tem pessoas que têm isso quase que diariamente. Eu li um livro que é do Steven Pressfield, que chama Como Superar os Seus Limites Internos. Pelo título, parece um livrinho de autoajuda bobo, Alexandre. Mas ele trabalha a procrastinação mostrando, ele chama de resistência. O que nós chamamos de procrastinação, ele diz que a resistência ela está no ser humano, faz parte da nossa humanidade. E que nós temos que criar mecanismos contra ela. Então, ele, como um escritor que persistiu muito depois de muitos nãos levados na vida, ele Sim. conta nesse livro a sua história real. É um livrinho que tu lê em 2 horas, de 40 páginas. Ele conta que, na verdade, a pessoa que escreve, né? Nós que trabalhamos intelectualmente, então não é como ir lá e montar uma parede de tijolos, né? Dizer Uhum. eu vou aqui, porque eu preciso ter a inspiração. E a resistência, ela atrapalha, a procrastinação, ela atrapalha a inspiração. E aí Sim. ele conta que essa é a grande diferença entre o amador e o profissional. Que o profissional, mesmo a pessoa que tem que escrever, por exemplo, o Uhum. autor de livros, né, como ele conta que ele todos os dias ele acorda, ele coloca a roupa dele, ele arruma o ambiente de trabalho dele como se ele tivesse que bater ponto. Uhum. Porque é assim que ele vai chamar a inspiração para aquele momento. E Hum. mesmo quando ela não vem, se ele se programou a ficar 5 horas ali, ele vai ficar 5 horas ali na frente do computador dele, criando mecanismos para que a inspiração aconteça. E não criando Hum. subterfúgios, porque o que a gente faz, né, quando a gente precisa escrever e tá procrastinando? Eu tô ali, eu prefiro ir lavar a louça, Sim. pegar uma coisa para comer, lembrei que eu tenho que dar água para planta, arrumar a roupa do meu filho, tudo menos fazer aquilo para qual eu estou programado a fazer. Isso é Sim. procrastinação, é o que ele chama de resistência. Nós podemos criar mecanismos de método para acabar com isso, né? Então é estabelecer. Eu Hum. tenho uma coisa na, na- no meu método, que talvez isso faça com que eu não procrastine e que eu sinta um grande prazer, é que eu ainda
primeiro, né? Eu sou uma pessoa um pouco obsoleta, porque eu ainda tenho agenda física. Uhum. E eu adoro, no domingo de noite, depois que meus filhos já estão encaminhados, já estão de pijama, tomados banho, pegar a minha agenda e colocar tudo que eu tenho para fazer na semana. E eu sinto um prazer muito grande em riscar aquilo que eu fiz depois, né? Perfeito. Isso é um método que eu criei, meu, né? Que eu aprendi com alguém e que realmente funciona para mim, porque eu sinto uma satisfação muito grande em dar o cheque em algumas coisas que eu me propus a fazer. E eu não aceito ficar enrolando por muito tempo, e sim, eu fico às vezes. E isso é desde uma coisa pequena, como marcar uma consulta do meu filho no dentista, Uhum. a escrever um artigo que eu estou me propondo a fazer há 2 meses e não sair do papel. Então, eu Entendi. acho que a gente tem que reconhecer, não é? Tem. As nossas resistências e saber que elas fazem parte da nossa humanidade. Sim, A sim. diferença dos grandes é que essas pessoas vencem as suas resistências internas. É verdade. Muito bom, muito bom, muito bom. Ó, adorei essa questão aí que tu levantaste do livro. Bah, ficou muito bom mesmo. É importante realmente, a gente sabe das dificuldades e são momentos que acabam vindo e que tu dizer o chega e tu criar mecanismos é o mais importante. Eu costumo dizer assim, quando tu enxerga esse ângulo, tu analisa de uma forma mais ampla e tu vê que isso tá acontecendo e tu ter a reflexão de tu ir lá e criar esses mecanismos que mesmo tu mencionaste agora para modificar esse ambiente e modificar a situação, esse é o momento. E uma coisa que eu acho que é importante também, que o ótimo é inimigo do bom, né? A gente também tem pessoas que, por serem extremamente perfeccionistas, elas nunca começam, Ah, é né? E aí eu acho verdade. que tem uma frase que tem uma sabedoria profunda que diz apenas comece, porque o primeiro passo, ele é o mais importante. Ele é o mais difícil, né? Mas ele é o mais importante, porque é ele que vai mostrar o quanto que a gente é capaz. É Então, o verdade. começar também, né? Porque às vezes a gente vê alguém, a gente se inspira, a gente acha que a gente não tem a mesma capacidade daquela pessoa. Mas a gente tem que começar. Os gênios Exatamente. começaram em algum lugar. É A gente tem que verdade. começar. Não, 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 concordo plenamente, é isso aí mesmo. Dá o primeiro passo, que nem diz o Dr. Fábio, meu amigo. Aliás, um abraço, Fábio. Começa a caminhar que o caminho se abre, né? E vem de encontro exatamente o que tu está dizendo. Começa a fazer, as coisas vão se desenvolver. Letícia, a gente está no momento aí, inteligência artificial, chat GPT, enfim, a gente sabe que o direito de família ele é muito humano. E tem alguns estados já utilizando sentenças com o próprio chat GPT, se eu não me engano, no Nordeste. Como é que tu vê essa questão do direito de família com o chat GPT? Tu acha que vai ser uma ferramenta possível de utilizar no direito de família e sucessões? Ou tu acha que não? Na área do direito de família e sucessões, a gente vai ter uma maior resistência com a utilização dessa inteligência artificial. Como é que tu vê isso? É como a Letícia vê, né? Porque Sim, realmente, assim, eu sou uma pessoa que não sou conhecedora, né? Dessas questões todas, mas assim, o direito de família é o direito da vida real, do caso concreto, da realidade vivida, sim, né? Não tem como ter definições ou soluções a priorísticas. Então, realmente, eu penso que se tem um ramo do direito que vai resistir muito a isso, é o direito de família, né, Alexandre? Porque realmente, assim, não tem como não se considerar a casuística, as realidades. A gente lida com crianças, com vivências, com situações muito sérias, né? Que sim. precisam de um conhecimento, inclusive, que não é apenas jurídico, muito pelo contrário, né? Multidisciplinar. Então, me parece que, assim, essa realidade do direito de família, na minha ótica, posso estar enganada, está bem distante. Ah, perfeito, perfeito. Bom, a gente tá quase chegando ao final, né, pessoal? Eu sei que o pessoal geralmente fica aí dizendo, né? Mas eu também tô adorando o bate-papo com a Letícia aqui, tá sensacional. Cada ponto jurídico, mas a gente tá se encaminhando pro final. Letícia, antes do bate-bola e da minha pergunta final, eu queria que tu me falasse assim, um livro que é um livro inspirador da tua trajetória, não necessariamente da área jurídica, mas que foi um momento chave, que virou a tua chave, e tu diz assim, cara, esse livro eu indico para as pessoas porque ele me auxiliou e ele é um livro muito bom.
eu vou falar desse livro que eu comentei há pouco contigo, Alexandre, que é o Como Superar Seus Limites Internos, Tá. do Stephen Pressfield, Anotem aí, porque pessoal. realmente é um livro, assim, pequeno, né, mas Sim. grandioso, Perfeito. porque ele mexe com algumas coisas que a gente percebe a nossa humanidade, assim, mas traz de forma muito objetiva e não como forma de autoajuda, muito pelo contrário, de uma forma muito profunda mesmo, essa questão das nossas resistências, né? E como é possível a gente efetivamente superá-las. E aí eu agrego a essa sugestão dessa obra incrível, né? Que é um livrinho que dá para ler assim num fim de tarde. A professora Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa incrível, né? Dá para seguir ela no Instagram, eu acho ela genial. Sim. E ela tem um curso gratuito no YouTube sobre este livro, né? Eu ouvi esse cursinho dela, que é 2 horas e 20 minutos, em vários momentos, assim, dando uma corrida. Que E eu legal. acho incrível, porque ela, com a genialidade que lhe é peculiar, de uma filósofa muito competente e na minha ótica, genial, ela consegue interpretar esse livro de uma forma que mexe conosco. E aí eu acho que aquelas pessoas que estão precisando daquele empurrãozinho, assim, para colocar em início, para dar o start, né, num sonho, num projeto, né? Uhum. E ela até coloca uma hora a própria questão dos nossos sonhos, né? Que a gente diz, Sim. olha, eu não quero, eu não posso querer chegar na Lua. Os meus sonhos são enormes, Alexandre, Sim. né? Porque eu acho que a gente tem que querer chegar na Lua mesmo, acreditando que o encontro com as estrelas já vai ser fantástico. Perfeito. Então, assim, eu acho que esse livro é um livro que serve para todos os perfis, né? E aí, uma leitura que eu fiz agora muito recentemente, talvez aqui já pensando muito nas mulheres, né? É um Sim. livro que ficou muitíssimo comentado aí nesse início de 2023, que é o livro que é Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Né? É um livro que Legal. vendeu, foi um best-seller. É um livro pesado, mas que a gente devora, né? Uhum. Sobretudo as mulheres aí que eventualmente estejam num relacionamento abusivo e a questão da violência, que às vezes a gente não enxerga. E eu não estou falando apenas em violência física, né? Sim, É um sim. livro incrível que mexe com as nossas estruturas emocionais, né? Legal, Que faz a legal. gente pensar um pouco da forma como estamos vivendo e olhando para o outro e para nós mesmos. Uhum. Então, realmente é um livro assim que um dos mais recentes que eu li e que mexeu muito comigo. Eu não conseguia parar de ler. E ele me Legal. deixou impactada, aquele livro que eu sonhava, né, com Sim. algumas questões que estavam acontecendo. E eu acho que, principalmente as mulheres, qualquer que seja o seu contexto de relacionamento, deveriam ler esse livro. Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. Bom, a questão das perguntas que eu vou te fazer agora é um bate-bola. Eu vou fazer a pergunta e tu me traz apenas uma resposta, tá? Uma resposta bem Sem precisa. justificativas. Sem justificativas. Ah, meu Deus. Não precisa de justificativas, tá? Me diz uma coisa. Um time de futebol. Internacional. Esse e apenas esse. Nossa. Uma mulher de estilo. Leila ama. Leila ama. Um lindo homem e não vale tu falar o teu esposo. Poxa vida, eu tinha essa resposta, eu diria, é o meu marido e não é clichê. Pra mim, ele é o homem mais lindo do mundo desde antes, quando ele nem queria ser meu. Tá bom. Um esportista épico. Um esportista épico. Alguém que inspira. Olha, não sei se é um esportista, não se enquadraria exatamente no termo esportista, talvez sim, mas pra mim o Ayrton Senna foi um cara, né, inspirador, assim, Sim. em muitas nuances. Não, sem dúvida. Um filme inspirador. Eu vou te falar uma série, Tá ótimo. tá? Que acho que ficou muito conhecida há uns anos atrás, que pra nós aqui do direito, né, acho que tem tudo a ver Sim. aqui com o teu podcast, que é Suits. Né? Eu sim. fiquei muito fã do Harvey Specter, Sim, né? muito bom, muito bom. Porque eu acho que traz para nós várias questões e tem a ver, inclusive, com essa questão aqui que tu traz muito aqui, que é a questão da alta performance, Sim, né? sim, A questão sim. da gente se capacitar, de nós estarmos preparados para aquilo que a gente se propõe a fazer,
da gente realmente criar habilidades, né? Que Sim, o exercício constante, né? A constância mostra que a excelência vem da constância. E sim, essa série ali nas suas várias temporadas, né? E com toda a equipe, o pessoal que trabalhava com ele, aquela mulher incrível que me fugiu o nome agora, sim, a, sim. enfim, inspiradora. Então eu acho que essa série traz assim, não apenas para o pessoal do direito, mas do ponto de vista assim do quanto a gente tem que vincular e como nós somos um todo, né? Não, tá certo. Eu assisti o Suits, é uma série inspiradora, é uma aula de conciliação, de direito ali. E muitas vezes, de tanto a gente assistir a série, né, na época que eu tava devorando, eu colocava o terno de manhã e escutava aquela musiquinha de trecho de entrada e botava o terno e eu me sentia o Harvey indo pro escritório. É uma série inspiradora. Exatamente. Quem é do direito precisa assistir. Churrasco ou sushi? Sou louca por sushi, mas adoro uma carne de ovelha. Olha só. Um vinho top. Peramanca. Piramanca, excelente. Uma música marcante. A música de composição do Almir Sater. Eu ando devagar porque já tive pressa. Eu levo esse sorriso porque já chorei demais. Ah, muito Essa bom. música, eu acho que toda a letra dela, né? E obviamente que Sim, eu não ousaria cantá-la aqui porque eu sou péssima, né? Mas eu acho que ela traz uma letra que traz muito essa questão que a gente falou um pouco aqui hoje, a ideia do amadurecer, eu acho que ela diz tudo, né? Eu ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. muito bom, muito bom, muito bom. Realmente uma música marcante. Bom, a minha última pergunta é uma pergunta que eu sempre faço aqui para os nossos entrevistados. Cada entrevistado traz uma essência, um traz uma mindset, uma mentalidade da avó, outro de um cantor, outro. Enfim, cada um traz de algum ponto na sua trajetória até aqui. Qual é a mindset da Letícia? Qual é a mentalidade que alicerça a tua semana, o teu dia a dia, que tu pensa assim, essa frase é a frase que eu me identifico e que eu sempre estou pensando nela. Não tenho dúvida, Alexandre, que é aceito, entrego, confio e principalmente eu agradeço. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Olha, Letícia, eu quero te agradecer de coração. A gente teve aqui uma entrevista extraordinária. Tu enriqueceu muito, muito, muito o canal. Eu tenho certeza que os ouvintes vão ficar encantados aqui, e principalmente com as informações jurídicas que nós trouxemos, a tua trajetória, a questão da maternidade, a superação dos desafios na maternidade, na pandemia. Olha, brilhante, brilhante mesmo. Eu queria te agradecer de coração a tua participação aqui no programa. Alexandre, eu quero uma vez mais te agradecer por essa oportunidade e também te parabenizar, porque realmente tu és uma pessoa diferente, né? Tu tens um carisma, uma humanidade que tu carregas contigo, que se alia a essa tua genialidade de conduzir uma conversa com tão plural, né? Com tantos assuntos e com a impressão que eu tô realmente num fim de semana conversando com alguém, batendo um papo informal. Então, assim, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Que bom e que esse teu canal, né, ele se dissemine assim para que o maior número de pessoas tenha a oportunidade de ouvir aí a forma como tu consegue tornar rico esse momento e essa vivência. Então, muito obrigada, eu te desejo aí vida longa e muita saúde e que nós nos encontremos em muitos e muitos momentos felizes. Não, com certeza a gente vai se encontrar em outros momentos e até ao longo do ano e os projetos vão acontecendo. Tu vai com certeza voltar aqui para a gente abordar outras temáticas, né? Esse ano, digamos, é a temporada do Épico Mundo Jurídico. No ano que vem eu já estou pensando em algumas situações inovadoras. E com certeza tu vai ser convidada a voltar aqui para a gente debater outros assuntos. Pessoal, eu estive aqui a grata satisfação de entrevistar a doutora Letícia Ferrarini. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Não se esquece, clica no canal, se inscreve, dá o joinha para tudo ficar legal, para a gente se ajudar, tá? No Instagram também pode ir lá nos adicionar. E em breve a gente vai estar aí trazendo novidades para vocês. Fiquem comigo, aquele abraço.